Olá, como vai? Você está no canal Reflexivo, eu sou Aldo Luna e aqui nós discutimos sobre educação, cultura, filosofia, sobre vida, na verdade. Hoje falaremos sobre filhos, logo após a vinheta. Então, como imaginamos nossos filhos quando adultos? Nós criamos nossos filhos como propriedade? Como devemos criá-los? Nós nos realizamos neles ou nós esperamos que eles se realizem? Esta é a discussão de hoje. É muito importante entendermos que todos nós temos a nossa individualidade, que cada um possa, então, refletir sobre que tipo de educação estamos dando aos nossos filhos para que eles possam ter, na verdade, as suas melhores escolhas e conseguirem, assim, escreverem sua própria história. Nós temos visto, por exemplo, em muitas situações, que os pais determinam qual a profissão que o filho deve seguir, como se fossem eles a trabalhar exatamente no lugar dos filhos. Os filhos precisam criar asas, eles precisam voar. Todos nós precisamos ter a nossa liberdade. Nós, enquanto pais, devemos ser exatamente aquele que orienta, que forma, que prioriza uma conduta ética e de amorosidade. Aos pais cabe exatamente fomentar nos filhos o desejo de aprender, de querer ser bom, de querer fazer sempre o melhor para si e para os outros. Quando imaginamos que nossos filhos eles devem fazer suas escolhas, nós estamos dando a ele o livre-arbítrio. E quando eles chegam exatamente na idade adulta, em que quando criança e quando jovens, quando estavam ainda em casa, quando eles têm ou quando eles tiveram, né, essa formação mais libertária, eles terão muito mais condições de fazer as melhores escolhas. Mas quando a gente impõe os nossos quereres, quando na verdade é como se a gente estivesse no coração do filho, ou querendo de repente se projetar na realização dos filhos, fica muito difícil. E então nós vemos filhos frustrados, muitas vezes até bem de vida, entre aspas, socialmente falando, mas a realização, que é algo de dentro para fora, há algo faltando. E isso não é bom. Não é bom a gente ver o filho com uma situação financeira muito boa quando ele não está feliz. É preciso que a gente procure dar ao filho, então, a condição dele fazer as suas próprias escolhas, né? Dele fazer a sua própria escolha, ou as suas próprias escolhas. Contanto que, se a gente fomenta, enquanto filhos pequenos, não é, a educação de qualidade, com bom senso crítico, com amorosidade, não é, com modelos de ética, de responsabilidade, esse filho, provavelmente, quando ele fizer a escolha de profissão, por exemplo, quando ele fizer outras escolhas, não somente profissionais, mas se há uma base bem feita, certamente as escolhas serão as melhores possíveis. Vamos então imaginar que nós temos a nossa limitação diante dos filhos, porque os filhos não são propriedades nossa, né? Os filhos, eles crescem e eles se vão, como assim aconteceu com a gente. Então, filhos bem amados, bem preparados, bem formados, são exatamente filhos que veem em casa um bom exemplo de amorosidade, de ética, de busca pelo conhecimento, de sensibilidade, né? De reconhecer que as frustrações são importantes. A melhor educação está aí, quando o filho sabe o que é o não,
quando o filho sabe entender o sim, quando o filho sabe reconhecer a hierarquia familiar. E aí, eu peço a vocês para ouvirem e verem esse texto do Rubem Alves, que fala exatamente sobre filhos, do livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ele diz o seguinte: meus filhos, eu os abençoo. Sugiro aos pais ler a página de Gibran Khalil Gibran no seu livro O Profeta, com o título Os Filhos. Abre aspas. Vossos filhos não são vossos filhos. Eles vêm através de vós, mas não são vossos. E apesar de estarem convosco, não vos pertencem. Sois os arcos dos quais seus filhos, como flechas vivas, são arremessadas na direção do alvo que o arqueiro vê no infinito. Fecha aspas. Uma vez disparada, a flecha voa para longe do arco que fica vazio. A imagem é linda, mas não me parece que seja totalmente verdadeira. E isso porque a flecha, ainda que não atinja o alvo, vai sempre na direção do alvo que o arqueiro viu. Sugiro então uma alteração. Vossos filhos são flechas que, uma vez disparadas, se transformam em pássaros que voam para onde querem e não na direção do alvo que o arqueiro viu. Ser pai é alegrar-se com o voo do pássaro, livre, para longe, numa direção não sonhada. Se eu tivesse voado na direção do alvo que meu pai viu, eu seria um engenheiro, talvez um médico. Pode até ser que tivesse atingido sucesso profissional e me tornado um homem rico. Mas minhas asas me levaram para um lugar que nunca passou pelos seus sonhos e nem mesmo pelos meus. Nunca imaginei que seria escritor. Parece que as asas sabem mais sobre as direções da alma que nossos pensamentos. E estou contente. E nesse dia, abençoo meus filhos nos seus voos. Lindo, não? Deixo para vocês essa reflexão. Filhos precisam voar. Se nós preparamos essas asas, eles saberão voltar e eles farão voos maravilhosos para uma sociedade mais feliz. Até a próxima!